Olá pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Eduardo e vamos para a atividade número 3. Enunciado. Os recipientes apresentados a seguir têm a mesma capacidade. O líquido contido nos recipientes 1 e 2 será totalmente despejado no recipiente 3. Escreva a letra que corresponde ao nível que o líquido atingirá no recipiente 3 após ser totalmente despejado. Vamos ver como se faz algo parecido. Pessoal, é o seguinte, esse exercício número 3, eu não vou trocar os números, porém eu vou dar uma ajuda, tá bom? Nele a gente tem três tubos, onde dois eu tenho uma quantidade de líquido, no caso um líquido cinza, né? E se eu colocar nesse terceiro tubo, ele vai até qual desses riscos? O risco da letra F, o risco da letra E, o risco da letra B. Certo. Isso é um problema de fração, porque é o seguinte, eu preciso saber que fração do tubo eu tenho aqui e somar com qual fração do tubo eu tenho aqui. E aí eu vou ter a fração do tubo que vai aqui, que eu estou ocupando no terceiro. Vamos colocar a fração, então, para a gente resolver. É o seguinte, esse tubo está dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. Então, a fração dele, o denominador é 6. E quantas dessas partes está com o líquido cinza? 2. Então, é 2/6, ok? O segundo tubo está dividido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Ok? E dessas 3 partes, quantas tem o líquido estranho aí, o líquido cinza? 1. Ok? Certo. Então, é só a gente somar e ver qual o volume, quanto esse líquido ocupa nesse terceiro tubo, certo? Só que uma coisa importante é a seguinte, esse tubo está dividido em 9 partes iguais. Então, essa soma vai me dar um resultado. Só que, para me colocar aqui nesse tubo, essa fração tem que ter o denominador 9, tá bom? Esse é o nosso desafio. Então, soma as frações e você vai chegar em algum resultado. Só que esse resultado que você vai chegar não vai ter denominador 9. Aí você vai ter que fazer esse denominador ser 9. Por exemplo, vamos pegar aqui a fração 10/3. Dá para eu fazer uma fração que valha o mesmo que essa, só que tem o denominador 9? Dá. Olha o tanto que é simples. Isso chama frações equivalentes, tá bom? Elas são iguais, os resultados delas são iguais, por mais que a cara delas, né, a aparência seja diferente. Bom, a ideia é a seguinte, o que eu faço com 3 para ele virar 9? Usando multiplicação e divisão. Eu multiplico por 3. Então, é só eu fazer a mesma coisa com o 10. 10 vezes 3, 30. Então, 10/3 e 30/9 são equivalentes, tá bom? Tem o mesmo resultado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai somar e ver uma fração equivalente ao resultado, onde o denominador é 9. Por exemplo, outro exemplo. Eu tenho a fração 6/5. Dá para descobrir uma fração equivalente a 6/5, onde o denominador é 15? Dá. O que eu fiz com 5 para ele virar 15? Multipliquei por 3. Então, eu faço a mesma coisa com o numerador. Vezes 3. 6 vezes 3, 18. Ok? Então, 6/5 é equivalente a 18/15. Legal isso, né? Então, esse é o processo que a gente vai usar para realizar essa atividade, ok? Então, é o seguinte, essa a gente não fez, eu não mudei os números para poder fazer, mas creio que com essas informações que eu acabei de mostrar para vocês, vocês consigam fazer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Bons estudos, pessoal. Até o próximo vídeo.